Caso Marielle, as últimas informações da execução que chocou o país e o balanço da intervenção que completa hoje um mês. Fraude no passe livre. Em 8 segundos, cartão foi usado 60 vezes. Calcula-se que a quadrilha desviava R$500 mil por semana. Pelas trilhas do DF, na última reportagem da série, você vai ver que a aventura também pode ser inclusiva. Deficientes visuais encaram um desafio de bike no Jardim Botânico. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A morte da vereadora Marielle Franco levou uma multidão às ruas do Brasil e ao exterior. O país ainda se pergunta o que levou à execução da militante que denunciava abusos no Rio de Janeiro. Ela e o motorista Anderson Gomes foram enterrados ontem mesmo. Policiais, Forças Armadas e até o Palácio do Planalto seguem mobilizados em busca de uma resposta. As investigações continuam em meio à intervenção federal que completa hoje um mês. E o presidente Michel Temer pediu ações rápidas e decide, ao longo do dia, se participa de um evento lá no Rio de Janeiro no domingo. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, trazendo as repercussões. Boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. A tristeza é grande, a ferida está aberta e deve permanecer aberta por um bom tempo. O que o governo sabe, Rodrigo, é que precisa dar respostas rápidas para esse acontecido. Então, vai ter uma cerimônia que marca um mês de intervenção no próximo domingo, na manhã do próximo domingo no Rio de Janeiro. A ida do presidente Michel Temer era tida como certa, mas diante desses novos fatos, ele avalia se realmente vai ser interessante, vai ser importante ele participar dessa cerimônia. Ele espera também aí a avaliação do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que acompanha de perto essas investigações. Paralelo a isso, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, analisa a possibilidade de pedir a federalização da investigação desse crime. O que isso quer dizer? Pedir que a Polícia Federal se torne responsável por essas investigações. Isso vai depender de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas cabe à Procuradoria fazer esse pedido e isso está sendo analisado internamente. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, conversou com a imprensa. Ela disse esperar não ser necessário fazer esse pedido, o que não descarta a possibilidade de pedir em um outro momento. Mas nesse momento, ela disse que está acompanhando de perto tanto o Ministério Público do Rio de Janeiro, quanto os investigadores, enfim, os delegados que participam desse processo. Diz que foi realmente um atentado à democracia. E ontem também, o próprio ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que disponibilizou tanto a Polícia Federal quanto a própria BIM, que é o Serviço de Inteligência, para participar também desse processo todo de investigação. Como você bem disse, ontem uma multidão tomou as ruas aí de várias cidades do Brasil. Nós temos aí essas imagens, as pessoas foram às ruas, uma comoção muito grande em várias capitais, realmente fora do Brasil também, pedir justiça para esse caso, né? Marielle, na verdade, ela dava voz àqueles que têm pouco espaço na sociedade, que são as mulheres, os negros, os homossexuais, os moradores de favela. Ela era moradora de uma favela, veio de uma favela, engravidou de 7 anos de idade, foi mãe solteira, mesmo assim se formou em sociologia, galgou aí esse espaço ao sol e junto com ela dava, portanto, voz a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis à sociedade. Talvez por isso o motivo dessa comoção muito grande, das pessoas realmente estarem dispostas aí a irem para as ruas, a ver essas manifestações que há muito tempo a gente não via no nosso país. Rodrigo, quanto à investigação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é quem está investigando, responsável por essa investigação, analisa aí, investiga a participação de um outro carro, de um segundo carro, que teria dado cobertura ao carro de onde partiram os disparos. A gente lembra que foram 4 disparos na cabeça de Marielle. Então, a polícia está analisando a possibilidade dessa participação de um outro carro, já tem a placa desse outro carro, está fazendo buscas para ver se encontra realmente esse carro. A principal linha de investigação, como a gente já disse, é realmente a execução, embora tudo realmente esteja sendo analisado e investigado. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando o caso. Cláudio Humberto já com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. O que as pessoas esperam das autoridades é uma resposta rápida em relação a esse caso. Exatamente. As investigações estão ocorrendo. O ministro da Segurança Pública disse ontem, em resposta à Procuradora-Geral, que ameaça ou avalia uma investigação da Polícia Federal, ele disse que a investigação já está federalizada, na medida
em que há uma intervenção federal exatamente na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Olha, tem muita gente que está buscando explicações no comportamento da vítima para justificar de alguma maneira o seu assassinato. É uma nova covardia, né? O que se pretende agora é machucar, é assassinar a reputação da vítima, quando na verdade devemos todos nos concentrar em encontrar esses covardes que mataram a vereadora lá no Rio de Janeiro. Não importa os métodos, não importam os métodos nem as palavras que ela usava, muitas delas duras. Tem gente que a critica porque quando havia conflito entre polícias e bandidos, ela só lamentava pelas perdas do lado dos bandidos, nunca lamentou pelos 119 policiais militares que foram assassinados pelo tráfico e pelos criminosos do Rio de Janeiro no ano passado, mas nada disso pode ser usado para justificar esse crime horroroso que chocou o país, que comoveu todos os brasileiros. O que se espera é que Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária, enfim, seja quem for a autoridade, que se empenhe 24 horas por dia até meter na cadeia esses bandidos. A gente vai acompanhar de perto as investigações. E olha, o Fórum Mundial da Água começa amanhã aqui em Brasília, justamente quando a capital enfrenta a maior crise de abastecimento da história. Representantes de vários países estarão reunidos no mais importante evento que debate o uso da água. E nesta manhã, o governador Rodrigo Hollenberg vistoriou a Vila Cidadã, espaço onde vão se concentrar as atividades do encontro. O GDF também lançou o Expresso Ambiental, um ônibus da CAESB adaptado para ajudar na conscientização dos visitantes sobre a necessidade urgente de se preservar esse recurso cada vez mais escasso. O governador Rodrigo Hollenberg chegou no espaço que vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água por volta das 9h30 da manhã. Ele foi recebido pelo presidente da CAESB, Maurício Ludovici, que começou a vistoria apresentando o Expresso Ambiental. O ônibus adaptado tem uma maquete que mostra a distribuição da água desde a captação em mananciais até o despejo na rede de esgoto. A ideia é ajudar a conscientizar os visitantes, principalmente crianças, sobre os cuidados com a rede de distribuição. Depois foi a vez da Vila Cidadã, uma das 3 estruturas do fórum com 10.300 metros quadrados. Mais de 300 funcionários faziam os últimos ajustes nos estandes. Um grande painel mostrava fotos e imagens de ilhas e arquipélagos do planeta. Entre os destaques, uma máquina que transforma o plástico usado em nova garrafa PET. Também foi apresentada nesta sexta-feira a Gotita, a mascote do Fórum Mundial. A Vila Cidadã vai ser aberta ao público neste sábado, às 9 horas da manhã, e o estacionamento em frente à estrutura também vai estar liberado e é de graça. O Fórum Mundial da Água vai até o dia 23 e as informações estão no site worldwaterforum.8.org. Está aparecendo aqui para você não errar. E o racionamento continua na cidade sede do Fórum Social Mundial, segue sem data para acabar. Hoje estão no Corte, o Sudoeste, a Octogonal, também o CIA, parte dos condomínios do Jardim Botânico, ainda o Guará, Lúcio Costa, Taguatinga Sul e alguns bairros de São Sebastião. E ao longo da semana você acompanhou nossos repórteres encarando todo tipo de desafio. Olha, teve trilha, rapel, caminhadas até cachoeiras de tirar o fôlego. Hoje a repórter Érica Blaine vai mostrar que as aventuras também podem ser inclusivas. Ela pedalou com um grupo de deficientes visuais no Jardim Botânico. Sábado, 9 horas da manhã. O ponto de encontro é o Jardim Botânico de Brasília. É aqui que cerca de 100 pessoas se reúnem a cada 15 dias para praticar esporte e solidariedade. Todos juntos somos fortes! O grupo é formado por ciclistas de Brasília e do entorno, integrantes do projeto DV na Trilha, uma ação social voluntária que torna possível a quem enxerga pouco ou mesmo nada a fazer trilhas em meio ao cerrado. Tudo surgiu de um evento entre grupos de ciclistas de Brasília. O Mountain Bike Brasília com o Rebas do Cerrado se uniram para fazer uma ação social de um dia de Natal, em dezembro de 2004. A gente resolveu dividir o prazer que a gente sente de pedalar com quem sozinho não poderia fazê-lo, que são os deficientes visuais. Quando a gente viu aquela comoção, aquela solidariedade, aquele amor todo acontecendo, a gente tomou uma decisão. Vamos transformar esse evento, que seria de um dia, em uma ação social com regularidade.
Fazer trilhas é uma aventura que faz o Luciano ver o mundo literalmente com outros olhos, os que o Marcos empresta com sentimento de gratidão. Essa convivência com os DVs é sensacional, né? A gente acho que sai ganhando muito mais do que eles até. Isso aí é uma sensação que é indescritível. O passeio é realizado na Tandem, a bicicleta dupla em que o esforço físico é dividido entre duas pessoas. Olha, agora eu vou acompanhar o DV na trilha com o Anderson. O Anderson que está no projeto desde 2007, não é, Anderson? Isso mesmo, a gente está aqui nesse projeto aqui maravilhoso desde 2007, fazendo essa participação de parceria voluntário para a gente passear com essa turma, se dedicar um pouquinho com eles, nosso tempo é eles. Então vamos lá, nossa aventura? Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente está aqui no início do trecho, pedalando aqui com o Anderson. Por enquanto tá tranquilo, viu? Eu confesso que descida, vamos ver na volta. As trilhas têm 14 quilômetros de estrada de chão. Em alguns trechos, os desafios e também a curtição são maiores. E tem trechos ainda mais difíceis. Bom, aqui o trajeto tem que ser feito a pé, né? Por quê? O que acontece? A gente parou agora, está em Finidiana. Nesse percurso são 3 árvores que tombaram no caminho. Então tem que ser aos poucos em Finidiana. Eu não sei como é que está a primeira lá. A gente está na terceira. Tem a terceira, tem mais uma segunda e a frente ali, sei lá, mais 10 metros talvez. A dificuldade é maior para quem não consegue enxergar os obstáculos. Mas é aí que entra a solidariedade, fator tão marcante nesse grupo. É muito bom saber que tem pessoas que estão disponíveis como voluntários, pessoas que estão ali para ajudar de todo o coração. É maravilhoso, é uma experiência muito boa. Estamos aqui na voltinha final da trilha, né, Anderson? É isso aí, chegamos só e salvo, sem nenhuma queda, passeio maravilhoso, um dia maravilhoso para fazer esse passeio aqui. A deficiência visual do Adalto, por exemplo, não o impediu de enxergar a possibilidade de ajudar o Anderson a conquistar o sonho de se tornar um maratonista na Argentina. O legal é isso mesmo, essa troca aí. Você acha que um cede os olhos, outros dá mais motivação, então tem gente aí que precisa pedalar, mas sozinho não tem graça alguma. Correr é a mesma coisa, tudo é difícil. E ele me incentivou com a parte motivacional e a parte também de orientação, a técnica também de corrida e a técnica de orientação. Experiências que mostram que a vida pode girar em trilhas cada vez melhores. Muito legal, hein? Olha, vamos agora de WhatsApp. Olha esse caso, uma viatura da Polícia Civil sem caracterização foi roubada nesta quinta-feira por volta das 10 da noite. Uma policial estava no carro da 415 Sul. Vamos colocar na tela aqui, até para você entender esse caso. Estava no carro quando foi abordada por 2 bandidos armados. A viatura pertence à 8ª Delegacia, que atende a região do CIA e da cidade estrutural. Até agora, nem o carro, nem os criminosos foram encontrados. Você vai acompanhar aí a cena do crime. Cláudio Humberto, enquanto a gente acompanha as imagens, nem os policiais estão a salvo aí da bandidagem. Exatamente. Olha, aí é preciso a gente destacar que a policial assaltada está habituada a isso. Ela convive com isso, é treinada a lidar e a enfrentar os bandidos. Mas nem ela consegue fazer isso, né? E é mais um crime cometido pelas 10 da noite, né? Pelas 20h40 mais ou menos da noite, conforme indica a câmera de segurança, e um crime cometido aqui no Distrito Federal, que é, como a gente sabe, nossas cidades todas estão completamente desprotegidas do policiamento ostensivo da Polícia Militar. Ali, enquanto a policial civil era assaltada, não se via nem sinal da proximidade da Polícia Militar. A gente sabe, a gente vê, sofre isso todos os dias e agora foi a policial civil, uma cidade sem policiamento ostensivo 24 horas, inclusive a pé, à noite, dos bandidos.
A gente vai continuar falando de crime porque a seguir a cara de pau da quadrilha que fraudava o passe livre era tão grande que um único cartão chegou a ser usado 60 vezes em um intervalo de 8 segundos. A gente vai contar essa história logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.